a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, versículo 15 e versículo 16, nós vamos ler. Efésios capítulo 5, versículo 15 e versículo 16, diz assim a palavra de Deus: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Outra versão diz assim: aproveitando o tempo, aproveitando bem o tempo. Oportunidade e tempo são coisas importantes para nossas vidas, são coisas que se deixamos passar e muitas vezes perdemos, nunca podemos recuperar, nunca podemos alcançar outra vez. No primeiro domingo desse mês, porque nós estamos estudando um tema sobre serviço, estamos falando sobre servir a Deus, o que é servir a Deus, e sobre o serviço a Deus. No primeiro domingo eu falei sobre o servo bom e o servo mau. No outro domingo eu falei sobre servir para chegar à cruz. Hoje eu quero falar sobre tempo para servir a Deus. Muitas pessoas hoje vivem sob a ditadura do tempo. O que eu quero dizer com isso? Vivem dominadas, controladas pelo tempo. O tempo as domina e as controla, de tal maneira que elas acabam não tendo mais tempo para as coisas mais importantes da sua vida. Porque o grande problema, irmãos, da maioria das pessoas não é ter tempo. O problema da maioria das pessoas é o mau uso do tempo. Sim ou não? O problema não é tanto não ter tempo. Muitas vezes as pessoas dizem: eu não tenho tempo para isso, geralmente não tenho tempo para as coisas boas, geralmente não tenho tempo para buscar a Deus, para ir à igreja, para servir a Deus. Eu não tenho tempo. E a gente acaba vendo que o problema das pessoas não é realmente a falta de tempo, senão o mau uso do seu tempo. Quero que hoje vejamos algumas situações humanas relacionadas ao tempo e que muitas vezes afetam o nosso servir a Deus. Essas coisas afetam o nosso servir a Deus porque afetam o nosso tempo para servir a Deus. E diante de tantas coisas, tantas situações, na falta de tempo que julgamos ter, nós muitas vezes não temos tempo para servir a Deus. A primeira dessas coisas é a ansiedade. Nós poderíamos falar só sobre ansiedade. Só ansiedade já seria um assunto para uma pregação. Porque a ansiedade hoje, quem não tem? O termo ansiedade tem várias definições nos dicionários. Se você buscar no dicionário, você buscar a palavra ansiedade, você vai encontrar que esta palavra tem vários sinônimos. Por exemplo, aflição, angústia, perturbação do espírito. Essa perturbação muitas vezes causada pela incerteza da vida, do futuro. E também a ameaça de perigo. As pessoas que sentem constantemente uma ameaça de perigo entram em ansiedade, e outras situações como medo e etc. A ansiedade toma o nosso tempo, porque ela nos leva a preocupar-nos e ocupar-nos com coisas que não são importantes, ou nos leva a ocupar com coisas tentando evitar situações que nem mesmo sabemos se elas vão acontecer ou não. A ansiedade muitas vezes nos traz preocupações por coisas, irmãos, que podem ser que aconteçam e pode ser que não aconteçam. Às vezes a pessoa vem e diz assim: eu acho que eu vou perder o meu emprego. Mas você acha, irmão, mas como é? Você já recebeu alguma informação? Você já recebeu alguma carta? Por que não, eu só acho, eu estou sentindo que eu vou ficar sem emprego, que eu vou perder meu emprego. Irmão, e aí a pessoa entra em ansiedade, começa a querer se deprimir por algo que ainda nem aconteceu.
E pode ser que aconteça, e pode ser que não aconteça. Então, eu me lembro que na passagem de 1999 para o ano 2000, o chamado bug do milênio, eu me lembro que disseram que ia faltar as coisas. Como se lembram? Ia faltar água, ia faltar gasolina, ia faltar luz, ia faltar não sei o quê. E eu conheci gente, eu viajei no final de 99, eu viajei para os Estados Unidos, e eu conheci um pastor que ele tirou o quarto de hóspedes, e ele transformou o quarto de hóspede numa espécie de bunker, ou numa espécie de num lugar para guardar coisas, uma despensa. Ali ele tinha galões de água, galões de gasolina, querosene e muito alimento não perecível. E ele disse: não, eu estou me preparando para o bug do milênio. E eu disse: mas não é, isso vai acontecer realmente? Não vai acontecer. E muita gente entrou em crise, empresas, muitas pessoas se prepararam, muitas pessoas buscaram uma forma de se proteger, e entrou uma neurose e uma ansiedade para algo que não aconteceu. Lembra, irmãos? Diz que todos os computadores iam parar, que nenhum computador ia funcionar, e as pessoas entraram numa crise e tudo, e não aconteceu nada. Então, quais são as causas da ansiedade? Por que a ansiedade afeta nosso tempo? Por que a ansiedade prejudica a minha vida e me atrapalha no meu servir a Deus? Porque nós já entendemos nesse tempo que estamos estudando a Bíblia que nós queremos servir a Deus, sim ou não? E que Deus nos chamou para servir, e que o destino do nosso serviço é a cruz. Que assim como Cristo, que disse que veio para servir e não para ser servido, nós também devemos seguir os seus passos, e como discípulos de Jesus, nós também devemos ser servos e também devemos servir. Nós aprendemos que servir a Deus é servir uns aos outros. Não existe outra maneira de servir a Deus senão servindo ao próximo, servindo os nossos irmãos. Então, quais são as causas da ansiedade? A ansiedade pode acontecer na nossa vida sem nenhuma razão aparente, ou pode ocorrer por alguma situação que está ocorrendo na nossa vida. Mas existe um nível de ansiedade normal, né? Existe um nível de ansiedade normal nas nossas vidas. Muitas vezes por causa alguns temperamentos são muito propensos à ansiedade. Por exemplo, eu como um bom sanguíneo, eu tenho e tive muita tendência à ansiedade. Eu tive que trabalhar com isso na minha vida. Graças a Deus, o Senhor tratou comigo, graças a Deus, porque o Senhor pode curar-nos dessa ansiedade que nós temos. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Por exemplo, nas minhas viagens, dependendo da importância, do tamanho das viagens, às vezes eu tenho uma dificuldade muito grande para dormir à noite, porque eu fico pensando em tudo que vai acontecer, tudo que tem que acontecer, e eu não consigo dormir. E não é por preocupação ou por medo nada, é por ansiedade, né? Quando você vai mudar, quando você vai começar um emprego novo, quando você vai se casar. Quando vai se casar, eu sei o que é isso, irmã. Estou vivendo isso nesse momento, né? Toda essa ansiedade de casar e outras coisas. E geralmente essa ansiedade é normal, mas a ansiedade normal pode chegar a ser uma patologia. Isso pode se tornar uma doença, pode afetar-nos emocionalmente, pode levar à depressão até mesmo, pode afetar o nosso tempo, pode nos levar a ocupar exageradamente com coisas que não valem a pena, que não são tão importantes. E porque existem certas coisas, irmãos, que por mais que nós nos preocupemos, nunca vamos conseguir resolver. Sim ou não? Sim. Existem certas coisas que nós temos que entregar para o Senhor. Que certas coisas que não vamos, por mais que queiramos e nos esforcemos, não vamos conseguir resolver. Nós temos que descansar e entregar nas mãos do Senhor e confiar nele. Então, quais são os sintomas da ansiedade? E por que esses sintomas podem prejudicar nossa vida? Bom, os transtornos da ansiedade têm sintomas muito intensos, né, irmãos? E prejudiciais à nossa saúde
física e emocional. Existem pessoas que por causa da ansiedade têm palpitações, dispara o coração, passa mal, tem problemas na pele, coceira e outras coisas. Irmãos, hoje pela manhã eu dei o exemplo de mim mesmo, quando viajei para os Estados Unidos, que eu comecei a estudar igreja. Você já conhece a história, todo o meu sofrimento, né? Houve um momento que eu disse, não, eu não vou aprender isso, eu não entendo nada. Eu estava desesperado, eu não conseguia entender ninguém conseguia me entender. E eu entrei numa crise, numa ansiedade tão terrível, que me provocou uma seborreia, o meu couro cabeludo ficou branco, eu fazia assim, caía, chovia assim, parecia, e não era, eu nunca tive isso, era pura ansiedade. Me falaram para passar tudo quanto é remédio que me deram, olha, passa isso, passa aquilo, toma banho disso, e eu lavava a cabeça, eu tinha um monte de shampoo anti-caspa, shampoo anti não sei o que, um monte de medicamento, não resolveu nada. Aí disseram para mim, não, é água, aqui nos Estados Unidos você tem que lavar a cabeça com outro tipo de água. Eu comprei água mineral, lavava a cabeça com água mineral. E não resolveu nada, porque era ansiedade. Era um sintoma da minha ansiedade. Agora, por mais que eu me preocupasse, eu conseguiria resolver alguma coisa? Era o tempo, eu precisava ter paciência, me dedicar e esperar que o tempo iria ajudar a resolver as coisas. Todo mundo me dizia, não, você precisa ter paciência, com o tempo você vai se acostumar, mas eu queria a coisa rápida. E nós somos assim, né, irmãos? Às vezes nós queremos as coisas rápido, e muitas vezes elas não acontecem como nós queremos, sim ou não? Nem tudo na vida acontece como nós queremos. Nem tudo na vida é como nós queremos. Então, quais são alguns sintomas? Além desses sintomas que nós temos. Sem falar, irmãos, que a ansiedade pode prejudicar nossos relacionamentos, nosso casamento. A ansiedade ela tem uma série de consequências. Pessoas ansiosas podem comer demais e engordar. E pessoas ansiosas podem não comer e emagrecer demais. Pode acontecer todo tipo de situação extremamente prejudicial à nossa vida. Pode criar desânimo, a gente se desanima, já não quer sair de casa, não quer fazer nada. E tudo isso afeta nosso tempo, nosso servir a Deus, nossa adoração, nossa comunhão, nossos relacionamentos. Diga alguma coisa, irmão. Diga de novo. Então, quais são os sintomas da ansiedade? Bom, preocupações, tensões, medos exagerados. Existem certo tipo de medo que é natural. Então, existem medos que podem ser vencidos, né? Medos que podem ser enfrentados e vencidos. Se você tem medo de viajar de avião, só existe uma forma de você vencer esse medo: viajando de avião. Tem gente que diz assim, olha, caiu um avião, eu nunca vou viajar de avião, mas não diz, acabou de cair um barranco, um ônibus, morreu 40 e tantas pessoas, não vai dizer, não vou andar mais de ônibus. Alguém diz isso? Teve uma batida de carro, morreu uma família inteira, não vou andar mais de carro. Acontece que a única maneira de você vencer o medo é enfrentando, né? A ansiedade é uma sensação constante de um desastre, ou algo ruim vai acontecer, ou um desastre ou algo ruim vai acontecer. Sempre estamos pensando assim, e aí toca o telefone, o seu filho, oi mãe, o que aconteceu? Não aconteceu nada, só estou ligando para dizer que está tudo, né? E sempre estamos alarmados, sempre estamos preocupados, e sempre o mal e o desastre é o primeiro que vem na nossa mente. Sim ou não, irmãos? Não conseguimos descansar, não conseguimos sentir paz e segurança, porque sempre estamos motivados por uma ansiedade, por um medo, por um temor. E você não sabe como isso atrapalha a nossa vida. Preocupação exagerada com a saúde, com o dinheiro, com o trabalho, podem ocupar o nosso tempo de tal maneira que a gente não vive. Hoje tem pessoas que não vivem, trabalham uma vida inteira de sol a sol, para construir impérios, para ganhar dinheiro, e não usufruem da sua vida, porque pensam que isso é o mais importante, e que é a isso que elas têm que se dedicar, e a palavra de Deus nos ensina de forma diferente.
Pessoas, hoje, se nós nos preocuparmos com a saúde, irmãos, as pessoas me perguntaram: você não está preocupado de ir para a África? Você, malária, cólera, dengue, chikungunya, não sei mais o que. Eu falei assim: olha, irmão, eu orei já, falei assim: olha, nenhum mosquito prevalecerá sobre mim. O Senhor dará ordem aos seus anjos para que nenhum mosquito da dengue me ataque. Né, irmãos? Você tem que orar e dizer: Senhor, que todo mosquito da terra sinta nojo de mim. O Senhor te guardará de todo mosquito. Então, nós temos que, hoje, as pessoas estão ficando doentes facilmente, todo tipo de doença, de enfermidades. Os médicos às vezes nem sabem o que a pessoa tem. Olha, vai lá, toma tal coisa, você está com uma virose, está com isso, está com aquilo. Porque realmente estamos vivendo um mundo tremendamente agressivo à saúde, e nós temos que aprender a confiar em Deus, porque se nós ficarmos preocupados, nós não fazemos nada, não comemos nada e não bebemos nada. Sim ou não, irmãos? A falta de controle dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e o medo, tudo isso é parte dessa ansiedade que nos atrapalha e que nos impede de servir a Deus muitas vezes, de ter paz para dar prioridade, buscar ao Senhor e crer que o Senhor toma o controle das coisas. Eu já aprendi isso durante toda a minha vida. Eu aprendi que Deus cuida de nós, que Deus cuida de nós quando nós priorizamos o seu reino, quando nós fazemos a sua vontade. Deus cuida de nós. Mas para isso nós vamos aprender a descansar e a confiar no Senhor. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer quando tenho ansiedade? Bom, leia comigo Salmos 94, versículo 19. Livro de Salmos, capítulo 94, versículo 19. É lindo isso. Diz assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe auxílio, ou melhor, trouxe alívio à minha alma. Quando a ansiedade já dominava no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Amém, irmãos? Consolo do Senhor em nossas vidas. Agora, Eclesiastes capítulo 11, versículo 10, outro versículo, diz assim: afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Afaste do coração a ansiedade. Ora, como nós fazemos isso? De que maneira nós podemos fazer isso? Nós temos que ter atitudes contra a ansiedade. Não podemos deixar que ela nos domine. Temos que ter atitudes para livrarmos, para libertar-nos dessa ansiedade. O texto que eu mais gosto, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele. É isso que eu tenho que fazer. É buscar a Deus. Lançar sobre ele é buscar, ter tempo com Deus, estudar a palavra de Deus. Esse tempo com Deus é determinante para tratar com a minha ansiedade, para a libertação da minha vida. Esse tempo com Deus é importante para alcançar o seu consolo, o tratamento de Deus. Ora, se você está ansioso, se você está deprimido, se você ficar em casa, vendo televisão, deitado lá, essa ansiedade, essa depressão vai te dominar mais ainda. Mas, por exemplo, se você busca Deus, se você vai à igreja, vai orar, vai adorar, Deus vai tratar contigo, você vai receber paz. Amém, irmãos? Você abre a palavra de Deus e a Bíblia. Eu estou estudando, preparando um material sobre o Antigo Testamento. E você sabe que a Bíblia, o cânon sagrado, que é o conjunto, o ajuntamento de todos os livros da Bíblia, contém um certo número. Quantos livros tem a Bíblia? Quantos sabe? 66 livros. 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Mas existem, por exemplo, a Bíblia Católica tem outros livros, livros chamados livros apócrifos. Agora, eu estava lendo um homem que estudou profundamente no século passado, estudou profundamente esses livros
apócrifos e estabeleceu a diferença entre esses livros apócrifos e aqueles que foram colocados no cânon sagrado. E uma das coisas que ele disse me chamou a atenção. Ele disse: quando você lê qualquer livro da Bíblia, isso aquece o teu coração. Você sente aquele calor, isso alegra a tua alma e aquece o teu coração. Mas quando você lê esses livros, eles não fazem nenhuma diferença e não trazem nenhum efeito na sua vida. E isso para ele era uma evidência de que esses livros não eram inspirados por Deus. Quando você lê a palavra de Deus, Deus fala contigo. E a simples leitura da palavra de Deus traz paz ao nosso coração, traz alegria à nossa vida, sim ou não? E traz a certeza que temos um Deus que cuida de nós e que tem promessas para as nossas vidas que jamais falharão. Um Deus que diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ele está conosco. E ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque eu estarei contigo e te darei consolo. Tudo o que precisamos é do consolo do Senhor em nossas vidas, não é verdade? Então, minha falta de tempo com Deus afeta a minha integridade física e emocional. Como filho de Deus, a minha ausência, a minha falta de tempo com Deus afeta demais. A gente faz um tempo já que eu não vejo meu pai, e esses dias eu estava pensando no meu pai, e estava pensando, com todos os problemas que meu pai tem, ele é meu pai, e eu sinto falta dele, né? Agora imagina quando a gente se afasta de Deus, quanta falta a gente sente de Deus, e quantas vezes, como se sente o nosso Deus, porque nós temos um Deus tão amoroso, que nos quer perto dele sempre. Nosso Pai de amor, o desejo dele, a alegria dele é cuidar de nós, né, irmãos? É cuidar da nossa vida. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado, por isso Ele quer que lancemos sobre Ele nossa ansiedade, porque não existe nada que possa prejudicar a Deus, não existe nada que faça mal para nós, que possa atingi-lo. Ele é muito maior do que todas as coisas. Ele lá na cruz do Calvário tomou nossos pecados, tomou as nossas enfermidades, nossas dores. Jesus sofreu, mas Ele teve vitória sobre isso, para dar-nos essa vitória. Então, amados, por que estamos ansiosos? A segunda situação são as preocupações. Ora, quem não tem preocupação, irmão? Tem alguém aqui essa noite que não tem nenhuma preocupação? Se você não tiver nenhuma preocupação na sua vida, como eu disse aos irmãos de manhã, eu digo para você também: eu quero morar com você, irmão. Porque todos nós temos preocupações. Outras pessoas não estão preocupadas com alguma coisa agora mesmo, né? O problema não é preocupar-se. O problema é quando a preocupação domina e controla a minha vida e começa a ditar meus comportamentos. Por quê? Porque eu acabo me dedicando àquelas coisas que me preocupam. Eu acabo tomando tempo da minha vida para não somente planejar, mas me dedicar àquelas coisas que me preocupam. E isso vai me desgastar, isso vai me consumir, porque vou me dedicar a essas coisas que muitas vezes eu não posso resolver. Entregar ao Senhor minha ansiedade é justamente entregar a Ele aquilo que eu sei que eu não posso fazer. Aquilo que já não é possível para mim, sempre será possível para Ele, porque tudo é possível para Ele. Amém, irmãos? Então o que a gente tem que fazer? O que devemos fazer? Em primeiro lugar, você tem que saber qual é o motivo da tua preocupação. Porque tem gente que está preocupada e nem sabe nem com que e nem por que está preocupada, né? Com que você está preocupado? Eu não sei, eu só sinto uma preocupação. Esperar em Deus me ajuda a vencer a preocupação. Esperar em Deus não é passivo, não é algo passivo.
não é algo preguiçoso, não é abandonar minha responsabilidade na situação, não. Esperar em Deus é confiar que aquilo que eu não posso, que eu não consigo, Ele pode, Deus pode. God can, Deus pode. Ele pode. Amém, irmãos? Diga a quem está ao seu lado, Ele pode. Ele pode todas as coisas. Aleluia. Então, por mais que eu me preocupe pela obra de Deus, pelas pessoas, há coisas que estão fora do meu alcance. Nelas eu tenho que confiar em Deus. O que podemos fazer diante da situação do nosso país? A nossa vontade era pegar algumas pessoas e enforcar, sim ou não, irmãos? Tem certas pessoas, certos políticos que eu não tenho vontade nem de ver, nem de ouvir mais. De ver tantos desmandos. Eu tenho lido, eu tenho pesquisado, porque eu não saio por aí vendo notícias de Facebook e outras coisas. Eu tenho lido e eu tenho procurado saber informações. Irmão, nós estamos vivendo situações tão terríveis. Nós temos o pior governo que esse país já teve em toda a sua história. Pessoas totalmente incompetentes dirigindo esse país, debaixo de mentira, de engano. Eu estava lendo hoje, irmãos, olha São Paulo, acabar agora esse problema das ciclovias, aí está uma briga, está um monte de construção por toda a cidade, agora veio o juiz e mandou parar tudo. A nossa cidade é um caos, uma vergonha, irmãos. Eu estava vendo esse projeto desse prefeito, que é o pior prefeito que essa cidade já teve. Eu tenho que falar sobre isso, porque eu não aguento isso. Esse homem fez um projeto para Cracolândia lá. Eu estava lendo hoje uma reportagem de que muitos estão recebendo um salário da prefeitura e estão pagando hotéis michurucos para usar droga e não estão trabalhando. Que foi feito um projeto para que as pessoas trabalhem e os da Cracolândia trabalhem e ganhem um salário mínimo, e eles não estão trabalhando, estão ganhando e continuam usando drogas. Infelizmente, irmãos, nós estamos entregues a situações. Acabo de ler a notícia que esse projeto dos mais médicos foi só uma desculpa para se mandar dinheiro para Cuba. Está aí, isso está sendo levantado, isso vai ser denunciado logo, logo. Se a gente permitir, se a gente deixar, nós vamos nos encher de preocupações, de que vai faltar isso, vai faltar aquilo. Eu estive no Paraguai agora, irmãos. A Petrobras acaba de abaixar o preço da gasolina e do diesel no Paraguai. Abaixou o preço. E aqui no Brasil aumentou. Isso é só uma parte do que nós estamos vivendo, e as pessoas não estão enxergando isso. Ou aliás, eu acho que já estão enxergando, sim ou não, irmãos? Porque não teve um presidente que teve o maior nível de rejeição do que esse até agora. Toda a história do Brasil, o que teve o maior índice de rejeição. Então, tudo isso, a gente lê tudo isso, a gente vê tudo isso, e a gente começa a entrar numa preocupação e numa depressão terrível. A gente começa a querer, a entrar medo, temor em nossas vidas, de que tudo vai dar errado, de que vamos perder emprego, que vamos passar fome, passar necessidade. Mas isso não pode acontecer na tua vida, irmão. Porque embora a gente veja tudo isso, a gente tem que confiar no Senhor. A gente tem que confiar na economia do reino, na justiça de Deus e não na justiça dos homens. Sim ou não, irmãos? Então, você deve resolver, em segundo lugar, você deve resolver suas preocupações. Toda preocupação é importante. Não devemos desvalorizar nossa preocupação, senão ela se transformará em irresponsabilidade. Se você é pai e você não se preocupa em cuidar dos seus filhos e de cuidar da sua casa, isso vai se transformar em irresponsabilidade. Então, você tem que resolver suas preocupações. Mas a preocupação não deve ser o mote da nossa vida, não deve controlar a nossa vida, não deve dominar a nossa vida, principalmente quando nós estamos fazendo a nossa parte. A melhor coisa que nós temos que fazer é buscar a Deus, e isso é entregar ao Senhor nossa ansiedade, continuar servindo ao Senhor, porque Deus sempre recompensa aquele que o serve e aquele que obedece. Amém, irmãos?
Deus recompensa aquele que o serve. Eu sei que tudo o que eu tenho que fazer é servir a Deus. Tudo servir a Deus. Irmãos, a minha filha vai se casar. E eu, como pai, eu tive que fazer muitas coisas, né, por amor à minha filha. Então investi muita coisa e tudo. E chegamos num momento não de crise, mas de faltar muitas coisas, de não ter dinheiro, e olhar no banco, meu Deus, não tenho mais dinheiro, gastei muito dinheiro e tudo mais. Mas eu viajei, fui para a África, levei dinheiro para os projetos lá e tudo. E eu estava dizendo a um pastor, olha, estou sem dinheiro nenhum, e estou com tanto dinheiro aqui na minha mão, né? Mas esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro é do Senhor. Fui para lá, abençoei os projetos, as escolas que nós temos necessidade, comprei cadeiras para igrejas, cobrimos 2 templos que estavam descobertos, e voltei. Quando eu cheguei aqui, aquela semana inteira, irmãos, Deus me abençoou de uma maneira tão espetacular. Deus me abençoou. De um lado que eu jamais esperava, vieram os recursos, para que eu não passasse nenhum tipo de necessidade, e não deixasse de pagar as minhas dívidas. E eu estava servindo ao Senhor. Entende, irmãos? São testemunhos que nós damos, que as pessoas entendam que Deus cuida daqueles que estão dispostos a confiar nele. Mas se nós permitirmos que o medo, o temor tome conta das nossas vidas, nós vamos querer tomar o controle das situações, e às vezes nós acabamos piorando aquilo que já está ruim. Então você deve resolver as suas preocupações. Em Mateus capítulo 6, no versículo 25, e hoje vocês são privilegiados, porque pela manhã não tive muito tempo para falar sobre isso, hoje eu tenho um pouco mais. Mas Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? O corpo, o alimento, a vestimenta podem se tornar motivos de preocupação constante em nossas vidas, e nos obriga muitas vezes a viver em função dessas coisas apenas e nada mais. O simples vestir uma roupa pode ser a causa de uma depressão, de uma ansiedade. Eu estava vendo na internet uma moça que de número 36 que queria vestir uma calça número 32. E tudo que ela fez para tentar vestir aquela calça, e não entrava de jeito nenhum. Ela até pendurou a calça assim, pulou em cima, e caiu de cara, bateu a testa no chão. Estava numa ansiedade terrível, porque queria usar uma roupa com um número a menos do que o dela. E eu sei que gera ansiedade quando você vai colocar uma roupa e você percebe que ela já não está tão justa como antigamente, né, irmão? Mas a verdade é que nós não podemos nos deixar. As pessoas hoje, elas estão vivendo uma crise, uma neurose de correr a um lugar. Eu preciso ir para a academia, eu preciso. Às vezes, irmãos, tudo que você precisa é comer menos. Fazer jejum ajuda muito, irmão. Mas cria uma ansiedade, porque o mundo gera isso. Hoje o mundo gera essa ansiedade em ter um corpo assim e assado, entende? E forma um tipo de pessoa que às vezes nunca seremos, irmãos. Na verdade, essa que é a verdade. E as pessoas acabam passando por tantas cirurgias e transformações que se tornam irreconhecíveis. A verdade, até humanamente irreconhecível. Então, irmãos, tudo isso é gerado por essa ansiedade e por essa preocupação. Então, você deve ficar preocupado com coisas que têm valor, e não se preocupar com coisas que não têm tanto valor, porque a palavra de Deus diz que o mundo passa, com todas as suas coisas o mundo passa, mas a palavra de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, ele vai permanecer para sempre. Como diz Mateus capítulo 6,
versículo 33, versículo 34, diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, que coisas? Que coisas? Comida, bebida, vestimenta, todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia seu próprio mal. Irmãos, infelizmente, como exemplo que eu dei hoje pela manhã, às vezes as pessoas se preocupam por coisas que não têm valor e se deixam de preocupar com outras que realmente têm valor. Como aquele homem que se preocupa mais com o carro do que com a esposa, e o carro está mais limpo e mais cuidado do que a esposa. O carro super cuidado e a esposa abandonada, né? Existem casos que a esposa já tem ciúmes do carro, porque ele alisa mais o carro do que ela. A idolatria com coisas como casa, como trabalho, e o reino de Deus fica em segundo lugar. O Senhor está dizendo, quando o Senhor diz busca o reino de Deus em primeiro lugar, Ele está dizendo: preocupem-se com aquilo que é mais importante, dedique-se àquilo que é mais importante. O reino de Deus tem muito mais valor do que qualquer outra coisa nessa terra, porque o que está nessa terra passa, mas o reino de Deus é eterno. Salmo 55, 22. Salmo 55, 22, assim: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Entregue as suas preocupações ao Senhor. E Filipenses, capítulo 4 e 6, diz assim: não andem ansiosos por alguma coisa, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com toda ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É dessa maneira que nós vencemos. É dessa maneira, irmãos, que nós nos livramos da ansiedade, confiando, descansando, esperando num Deus que, quando promete, cumpre. Nunca deixará de cumprir suas promessas em nossas vidas. E quero terminar falando sobre o terceiro ponto. Estou falando sobre coisas que afetam o nosso tempo e nossa disposição em servir a Deus, que são as nossas prioridades. Prioridades, irmãos. Nossas prioridades afetam o nosso tempo e também os nossos fundamentos. Uma frase que eu li: sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Não podemos colocar ninguém, nem nada na frente de Deus, irmãos. Ele sempre, se alguma coisa na minha vida vai prejudicar minha vida com Deus, isso está mal. Eu tenho que deixar isso, porque Ele tem que ser uma prioridade para mim. Nossas vidas giram em torno das nossas prioridades, nas prioridades que nós estabelecemos. Hoje muita gente perdeu a paz e não consegue alcançar o que deseja, porque perderam o foco na sua vida, suas prioridades com Deus. Nós podemos investir nosso tempo, a nossa atenção em muitas coisas e escolhas, mas sem prioridades claras, podemos ficar paralisados no tempo. Por isso o Senhor Jesus estabeleceu prioridades para nós. Ele disse: busquem em primeiro lugar, e prioridade é algo que vem em primeiro, é primazia. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Não vou falar sobre prioridades hoje, porque seria só um tema, só uma ministração falar sobre isso. É um assunto muito longo, levaria muito tempo. Mas eu vou falar sobre o que afeta o nosso tempo, quando nós priorizamos
banalidades em nossas vidas. Quando priorizamos banalidades, essas coisas afetam o nosso tempo e nos prejudicam. E uma delas são as redes sociais. Irmãos, olha, eu tenho Facebook. E eu não tenho nada contra as redes sociais, você pode ter e tudo mais, irmão. Se isso está tomando o seu tempo e afetando sua vida, seu tempo, larga isso. Porque o que tem de banalidade hoje nas redes sociais não é brincadeira. Para que a pessoa colocar um prato com um pouquinho de comida e dizer, hoje eu não comi muito? Irmão, que o povo tem a ver com isso? Eu vejo isso e falo, meu Deus do céu, essas pessoas não sei o que acontece. Olha que linda a comida que eu fiz, um prato com feijão, com bife. Realmente nós ouvimos do próprio dono do Facebook que o brasileiro é o pior país que usa mal a rede social. São banalidades. Quantas pessoas gastam hoje horas e horas, irmão? Você pode ficar horas no WhatsApp falando coisas que nunca vão edificar a tua vida. E sabe, tem gente que fica horas e horas falando no WhatsApp, depois quando encontra a pessoa, não tem o que dizer. A impessoalidade e o tempo que te toma. E sabe o que, irmãos? Eu fiz um acordo com Deus. Eu disse, Senhor, eu nunca vou abrir nem WhatsApp, nem Facebook, nada, sem antes estudar a tua palavra pela manhã e orar. Mas tem gente que já levanta, irmão, já passa a mão debaixo do travesseiro, já pega o celular, vamos ver o que tem. Nós temos que ter acordos com Deus. Quando nós falamos, vou colocar o Senhor em primeiro lugar, essas coisas que são importantes. Antes de falar com qualquer pessoa, eu quero falar com Ele. Antes de ouvir qualquer pessoa, eu quero ouvir ao Senhor. Porque alguém pode ter alguma coisa importante para me dizer, mas ninguém pode me dizer algo tão importante como Ele. Se essas coisas estão tomando o teu tempo, você tem que analisar isso, não sou eu que tenho que dizer. Não é o pastor que tem que dizer, é você que tem que analisar e ver quanto tempo essas coisas estão tomando conta na sua vida. Porque as pessoas às vezes vão na igreja e até na hora da palavra estão na rede social. E quando você chama a atenção, eu estou escrevendo aqui, que lindo está o culto hoje, irmão. A gente não devia nem ligar celular na casa de Deus. É verdade. Não, irmãos, você devia estar desligado completamente do mundo e estar ligado completamente com o Senhor. Deixar Ele falar contigo. Priorizar ao Senhor. Priorizar a palavra de Deus. Porque se essas coisas estiverem consumindo o teu tempo, irmão, já está comprovado e saiu uma reportagem muito linda. Eu gosto de ler muito, para que eu não venha falar, eu não gosto de falar coisas que eu não me fundamento aquilo que eu sei nas redes sociais, não, irmãos. Eu estudo, vou profundo, eu pesquiso, eu procuro ouvir pessoas sérias. Então eu sei o que eu estou falando. Eu avisei muitas coisas aqui que aconteceram, porque eu já sabia que ia acontecer. Preste atenção no que eu vou te dizer, irmão. Você é quem tem que ver, você que tem que analisar quanto tempo essas coisas estão tomando a sua vida. E para imediatamente com isso. Corta isso da tua vida, porque já está comprovado por estudo, que as redes sociais hoje são as maiores responsáveis pela destruição de relacionamentos, inclusive relacionamento com Deus. Os casos hoje de infidelidade são causados pela rede social. Então isso já está comprovado, irmãos. O que nós precisamos fazer? Precisamos tomar cuidado, porque se isso estiver consumindo o nosso tempo, nós temos que parar e dizer, Senhor, prioridade sempre para o Senhor na minha vida. Amém, irmãos? Priorizar é o segredo de uma vida eficiente. Priorizar
é o segredo de uma vida eficiente com Deus. Jesus nos mandou priorizar o seu reino como uma maneira de alcançar o cuidado dele dentro de nossas vidas. Deus é um Deus de prioridades. Deus, para você, ou melhor, para Deus, você é uma prioridade. Amém? Você é uma prioridade. Ele enviou Jesus para dar a sua vida na cruz do Calvário, e a prioridade de Jesus, enquanto viveu aqui, era morrer naquela cruz. E ele não abriu mão disso, porque ele pensava em mim, ele pensava em você. Ele nos colocou em primeiro lugar, e nós temos colocado ele em primeiro lugar em nossas vidas. Mateus capítulo 6, versículo 30, mostra isso. Diz assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Ora, se Deus cuida da erva do campo, que hoje existe e amanhã não existirá mais, Deus não vai cuidar de você, que é uma prioridade para Ele? Diga: eu sou uma prioridade para Deus. Diga: eu sou uma prioridade de Deus. Diga ao teu irmão: você é uma prioridade para Deus. Infelizmente hoje as pessoas estão mais guiadas pelo urgente do que pelo mais importante. Nem sempre o urgente é o mais importante, irmãos. Nem sempre o urgente é o mais importante. Priorizar a Deus é servi-lo. Servi-lo exige que dediquemos tempo para Ele, tempo para a sua obra, tempo para a igreja, para o seu reino. Se envolva com pessoas que queiram servir a Deus. Se envolva com pessoas que tenham prioridades com Deus. Porque se você se envolve com uma pessoa que não tem prioridade com Deus, você acaba sendo arrastado para uma vida sem prioridades com Deus. E nós, como filhos, precisamos ter prioridades com Deus. Amém, irmão? Vamos ficar em pé em nosso lugar. Você já disse aleluia hoje bem forte? Aleluia. Que bom que vocês foram chegando. Que bom que vocês estão aqui. Às vezes a gente fala: meu Deus, tem pouca gente, de repente começa a chegar o pão, né, irmãos? Lembre-se que na ceia, domingo, na ceia pela